Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 918 blogs diários e minguando até 372 dias, 20 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 918 blogs diários já produzido. Título: Armagedon, Batalha Final, Parte 2. Vou produzir 7 partições com 70 blogs diários com este título. Esta é a parte 2 do título, certo? Se vocês fazer a percepção, você vai entender que tudo no meu blog diário sobre o título é numerologia. Eu estou fazendo 7 partes com o título Armagedon, Batalha Final, e 70 blogs para cada repartição, certo? Quando vocês relacionar a numerologia, vocês não vão se perder daquilo que está sendo dito no blog diário. E para isso eu sempre deixo um blog antes, um blog depois. Não vai ter dúvida para vocês saber como é que tá, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, certo? Faça isso, relaciona isso na sua consciência, faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Eu dedico meu tempo, vocês dedicam o seu precioso tempo e tudo fica bem para que a gente possamos fazer esse processo de conscientização de uma forma continuada. Este é o subtítulo Valor Absoluto, parte 20, muitíssimo interessante. Não deixe de estar acompanhando esse título, esse subtítulo em específico, Valor Absoluto. Eu sempre deixo na descrição a abertura do subtítulo, certo? Também deixo a abertura do título da mesma forma, e tudo isso para ficar prático, a descrição muito prático para vocês fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music, playlist melhor das melhores. Então essa é a minha descrição do vídeo, faz o trabalho de conscientização por ela, muitíssimo interessante. Aproveite o seu tempo, dedique o seu tempo para que isso seja uma coisa bom, para que a gente possamos compreender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim, certo? Eu coloco no card do vídeo duas playlists, O Diabo Assediou em Mim, né? E essa playlist melhor das melhores, a playlist melhor das melhores representa a evolução do blog diário. E O Diabo Assediou em Mim é um processo de conscientização para você fortalecer o seu corpo expressivo. Dedica esse 40 diário do Diabo Assediou em Mim. Muito interessante para que isso seja produtivo em vossas consciências. Se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgarem será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo.
E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. E quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá, né, fazer a expressão livre deste blog diário, né? Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. A Bíblia significativa, ela vai ter esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço uma leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer o processo de conscientização na forma livre, para que a gente possa tomar consciência de tudo que está sendo dito dentro deste bloco diário, muito perfeito. Não deixe de estar acompanhando esse subtítulo, Valor Absoluto, muito, muito interessantíssimo. Eu, particularmente, estou muito grato, né, de estar apresentando este bloco diário. Espero que você está sendo, assim como eu, realizando com Deus, e faça isso. Tudo que você fizer, faça por você mesmo. Vamos para a leitura. Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pela vida, ele vai tocar na vida de outra vida. Geralmente, este toque vai representar a negação do mentor de corpo habitado, e quando ele faz isto, automaticamente ele forma uma criação do corpo. E toda a crise começa de dentro e não de fora. E, ao contrário do que muitos corpos de Cristo pensam, e muitos pensam que a crise é social, porém, se for perceber, a crise não é social, e sim do mentor de corpo habitado e representando a ignorância de cada corpo em específico. E depois de muita crise, estas ignorâncias unificados passa a representar um problema social e demonstrando um descontrole. Porém, perceba que tudo isto vai depender de cada corpo em específico e não de uma sociedade. Isto explica que a frutificação mal pela vida vai representar um mentor de corpo habitado. Perceba que ninguém no exterior tem contato com a sua vida, e não a não ser que você queira manifestar algo. E é desta manifestação que vem a crise social. E tudo isto parte de um mentor de corpo habitado. E quando isto acontece, todas as vidas relativas passam a ser uma ameaça social, e não por causa da sociedade, e sim por causa do mentor de corpo habitado. Pois o que depender de mim, o que depender de um mentor de corpo habitado, eu devo ter paz com todos os corpos de Cristo, pois eu sou uma consciência viva de Deus. Isto explica quem eu sou, mas não explica outro corpo que esteja desabitado. E como há muito sai das vossas casas, ou se quiser pode entender corpos, para causar problema para outro corpo por causa de coisa ao qual ele mesmo acredita ser.
porém, é apenas um equívoco que ele está dando no seu fruto. Vamos lá fazer o processo de conscientização com expressão livre. Amo muito, sabe, expressão livre, deixa eu bastante tranquilo. Mas aí, então, é muito bom fazer esse trabalho de conscientização, né, de forma continuada para que a gente possa entender. Mas aí, né, eu tenho essa forma agora de, né, de estar trabalhando a minha respiração, né, eu tenho uma cadeira agora, e isto fica bem, sabe, para mim, falar, me deixa um conforto, eu posso acalmar, não preciso forçar a minha palavra, tá vendo? Posso controlar ela, se eu quiser falar mais rápido, falar mais baixo, né? E às vezes o corpo da gente ele tem muito disso, ele dependendo da situação que você conduza ele, forçando ele vai, manifestar isso, em nossa forma de pensar, gerando um desconforto, muda nossas formas de pensar. Nós podemos lutar contra isso, contra as nossas emoções? Podemos, mas isso é muito dedicado, tem que trabalhar com intensidade, entender os processos, para que você possa fazer isso de uma forma boa. Vamos lá então fazer a expressão livre de uma forma continuada, né, expressão livre para a gente fazer esse processo de conscientização de uma forma continuada em nossas consciências. Vamos lá, ler parte desse contexto e fazer a expressão livre. Vamos lá. Quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pela vida, ele vai tocar na vida de outra vida. Veja que quando eu falo que ele vai tocar na vida de outra vida, eu estou mexendo diretamente na fonte. Quando eu agrido diretamente da fonte, eu vou tracar o estado emocional de outro corpo, a forma íntima dela, daquilo que é a intimidade dela, daquilo que é a fonte dela, daquilo que ela está conectada com Deus ou não, ou pode ser uma coisa que ela está dando direto no fruto, uma crise, certo? Sempre entenda que essa nossa vista, ela forma uma grande equívoco na nossa frutificação. E quando a gente entende que a criação do corpo ela está pela nossa vista, nós entendemos que nada dentro de nós habita, porque dentro de nós está purificado, limpo, nós somos palavra, nós somos a vida, nós somos o corpo emocional. Mas como a gente ataca a forma de frutificação um de outro, e dependendo de como você ataque, você interfere diretamente na fonte da pessoa. O homem tem essa capacidade, ou seja, tirando a vida de uma pessoa, ou seja, ofendendo aquela pessoa de outro lado, ofendendo ela, a forma dela frutificar. Em vez de eu acrescentar, eu vou lá no íntimo dela e falo da pessoa dela, às vezes até um julgo, certo? Não dou nada no fruto. Quando eu dou alguma coisa no fruto, eu ainda acrescento para a pessoa, acrescento, tranquilo, ó, na mansidão, sem afetar as pessoas, sem me fazer maior, sem me fazer menor. Eu entendi a igualdade, eu frutifico a partir do corpo. Eu entendi a igualdade, eu frutifico a partir do corpo. Não deixo isso entrar no íntimo da pessoa, no pessoal da pessoa. Eu oriento ela pelo fruto, eu acrescento ela pelo fruto, eu comercializo o fruto, o objetivo pelo fruto. Tudo isso pelo fruto, tudo isso pelo fruto. Entenda isso? Então, quando o mentor de corpo estiver habitado, estiver frutificando mal pela vida, ele vai tocar na vida de outra vida. Geralmente, este toque vai representar a negação do mentor de corpo habitado. E quando ele faz isto, automaticamente ele forma uma criação do corpo, né? É a criação do corpo. Aqui na ideia da criação do corpo, nós já está relacionando apenas a vista, o limite daquilo que eu não tenho acesso a outro corpo, torna para mim uma imagem pelo aquilo que eu vejo. Eu entendi que aquilo é uma imagem. Eu não conheço a pessoa, eu não sei da vida dela, certo? E então ela está na minha vista. Ah, ela frutificou para mim, ela relacionou o fruto dela para mim, ela transpareceu para mim, beleza. Agora sim, eu estou entendendo que ela é uma pessoa que está frutificando bem, que está me relacionando bem, que está me respeitando, aí já deixa de ser uma vista para eu compreender daquilo que ela está dando fruto, que ela, se ela estiver sendo glorificada na presença do corpo, ela vai estar no reino de Deus, ela vai estar acrescentando em mim alguma coisa. Entenda isso.
Então, ó, quando o mentor de corpo estiver habitado e estiver frutificando mal pela vida, ele vai tocar na vida de outra vida. Geralmente, este toque vai representar a negação do mentor de corpo habitado. E quando ele faz isto, automaticamente ele forma uma criação do corpo. E toda a crise começa de dentro e não de fora, ao contrário do que muitos corpos de Cristo pensam, né? As pessoas dizem, elas olham para a sociedade, eu não, olha para a sociedade e falam, nossa, mas que sociedade incrível, em crise, que aquilo, que aquilo. Não. Se você for olhar a sociedade, o poder público, a atmosfera de Deus, são coisas limpas, sem contaminação. Quando é que contamina? Quando eu relaciono as coisas no meu fruto equivocadamente. Eu atrapalho a vida dos outros, os outros atrapalham a minha vida, o outro fala mal de mim, eu falo mal de outra pessoa, a pessoa me julga, eu também julgo outra pessoa, então começa a embolar as línguas, a forma de frutificação de um corpo e outro. Aí você vai olhar para a sociedade e falar: ah, a sociedade está em crise. Não, a sociedade de Deus é isso aqui, esse ar aqui, ó, esse poder que está circulando, que traz para a nossa respiração, que traz para a nossa energia. É isso aqui. Você está vendo alguma coisa nele? Não, ele é neutro, ele não tem vista, não tem nada, de acordo com a nossa percepção, e não tem nada. Então é um espaço de Deus. Esse poder lindo, essa grandiosidade é um espaço de Deus. Não tem sociedade nela. A sociedade ela vai construindo a partir do meu fruto objetivo, do meu fruto comercial e a partir do meu fruto absoluto da minha vida, aquilo que eu possa acrescentar para as pessoas. E quando é o valor absoluto da minha vida, eu estou acrescentando apenas. Eu nem estou movendo o que tem dentro da sociedade, estou apenas acrescentando. Então, existe essa ideia. Aí as pessoas vão dizer, ah, sociedade em crise, ah, que mundo corrupto. Não tem corrupção. Quem é corrupto aqui são as pessoas, e são as pessoas. E eu olho para a pessoa um por um. Ah, tá com crise. Não, só não quero, tá? Tranquilo que eu não quero. Só faço a percepção. Ah, a outra ali tá acrescentando, pode acrescentar para mim? Beleza. Vamos unificar os nossos frutos, certo? Vamos comercializar. Vamos fazer fruto de comercialização. E depois eu também posso acrescentar para você alguma coisa da minha fonte, da minha vida, certo? Entregar isso a você para que você possa se realizar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu marido, qualquer coisa para vocês acrescentar na vida dela e tudo vai ficar bem a partir do momento que eu entendo as particularidades de coisas, daquilo que eu estou dando no fruto e tudo isso passa a ser bem, entende isso? Entenda isso. Então, faça a percepção. Então, não é a sociedade que é corrupta, são os comportamentos de cada corpo em específico. E sempre tratando as pessoas na unidade, sabe? Quando você é relacionamento de corpo a corpo, é unidade, é forma de frutificação. Deus é Deus que vê todo mundo igual, mas a partir daquilo que eu estou relacionando corpo a corpo, eu tenho que fazer a percepção aquele corpo que está relacionando a mim, o que ele está dando no fruto, se ele está me diminuindo, se ele não está diminuindo, se ele não está me diminuindo, se ele está dando uma coisa justa, então eu relaciono aquele fruto dele, eu unifico meu fruto com dele. Mas Deus olha por cima com igualdade, mas eu, que sou um corpo simples, de entendimento simples, eu entendo a minha unidade do meu corpo simples, eu faço a percepção dessa igualdade do meu limite, do meu corpo, da minha frutificação, eu dou isso no fruto de uma forma espiritual, e quando eu dou isso de uma forma espiritual limpo, aí pode ser fruto absoluto, valor absoluto da vida, que relaciona diretamente à fonte, ou pode ser valor da frutificação comercial desta relação. Tudo é espiritualidade, tudo são valores, ambos, um ou outro são valores, entenda isso. E muitos pensam que a crise é social, porém, se for perceber, a crise não é social, e sim de um mentor de corpo habitado e representando a ignorância de cada corpo em específico. Sabe, hoje é minoria, mas eu vejo que muitas pessoas que veem no trabalho social que acrescentou em mim, sabe? Acrescentou. E o que eu vejo com isso? Aí eu vou olhar para a pessoa, mesmo que ela estiver fazendo trabalho de unificação, estiver fazendo uma arte, estiver fazendo, eu vou olhar para ela e vou dizer, poxa, que pessoa incrível, que pessoa
bom, né, ela não está em crise. Algumas pessoas vai dizer: "Nossa, que música é equivocada, que música ruim", sabe, mas quando a gente faz a percepção daquilo que é o nosso dedicação à humanidade, a gente entende que o processo da unificação, ela ganha grande complexidade, mas não quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa ruim, certo? Não quer, aí eu olho para a pessoa, eu não vejo ela como uma sociedade, eu vejo como um irmão, como um amigo, como pessoas que eu respeito, como pessoas que eu dedico a minha vida a me relacionar com ele pelos valores dos frutos a qual nós estamos relacionando, deixando tudo relativo, sabe? Sem determinar nada, né? Tudo está tranquilo, certo? Entende isso? E depois de muita crises, estas ignorâncias unificados passam a representar um problema social e demonstrando um descontrole, né. Me lembro que eu já tenho falado isso sobre no blog diário, mas sempre é bom a gente recapitular isso, né. Se você estiver acompanhando o blog diário, vocês vão entender que muitas coisas ela vem nos trazendo conscientização para completar o contexto sobre aquilo que nós estamos falando, certo? E faz a percepção, nunca é demais nos conscientizar sobre uma coisa e outra. Então, entenda que, ó, depois de muitas crises, o que, que nós temos? A ignorância de muitas pessoas, frutificando de uma forma equívoca, né? E representando um problema social e demonstrando um descontrole, né? Para você lidar com pessoas descontroladas, tem pessoas que são ditadores políticos, você tem aquelas pessoas mais agressivas que resolvem problemas de pessoas mais agressivas. Você tem aquele político mais democrata, flexível, que resolve problemas de pessoas que são flexíveis. Então, hoje em dia, dentro da sociedade, existem essas duas formas de governo, certo? Uma que representa aquela ideia de arrogância, de ditadores, de pessoas que determinam coisa por coisas, e existe aquela pessoas que flexiona para deixar as outras consciências flexionadas, né? É uma pobre e outro rico, né? Sei lá, qualquer coisa. Acho que dá uma ideologia. Pobre é aquela que relaciona a necessidade e o rico são aqueles capitalistas que acha que pode determinar coisa para os outros, que pode mandar na vida dos outros, que pode governar aquilo que não é da particularidade dele, aquilo que é reino de Deus, certo? Eu posso governar a partir daquilo que é a minha vista, a partir da criação do corpo, aquilo que está na minha vista. Eu posso governar, porque isso são coisas objetivas, são coisas que estão paradas dentro da sociedade. A partir do meu corpo para dentro, é só eu e Deus que determinam o meu governo, a minha intimidade, aquilo que eu quero ou não quero acrescentar no fruto, e pronto, acabou. Aí para mim não dá complexidade, eu tenho a forma de frutificação comercial. Eu vejo o meu interesse, vejo o interesse da outra pessoa, acabou, simplificou tudo. Eu acrescento quando eu estou conectado à fonte, eu acrescento para a pessoa quando eu quero. Embora, né, a gente entende que o processo de Deus é grande e a gente dedica isso com a vontade de Deus da mesma forma, e fazendo esse corpo preguiçoso trabalhar, se esforçando. Muitas das vezes a gente não quer estar presente, né, no blog diário, a gente quer fazer outras coisas, mas à medida da forma que eu vou fazendo, vou trabalhando uma coisa ou outra, vou trabalhando nesse cenário, nessa construção desse cenário que eu estou me realizando muito, estou desenvolvendo muito a minha consciência. Às vezes meu computador ele trava numa coisa e outro, tenho que fazer uma formatação, aí eu perco meu tempo, tenho que fazer uma coisa e outra, né. E tudo isso vai me entretendo, sabe, comigo mesmo, com aquela fonte, é só eu e Deus trabalhando, dedicando, é só isso, e só isso, só dando, só dando. Eu estou muito realizado, é certo, por tudo. Mas existe essa complexidade, às vezes você quer desviar, né, o corpo emocional, ele vai fazer a percepção daquilo que tem dentro da sociedade, você vai querer desviar para um lugar, para o outro, você faz aquela ideia, aí você volta, foca, fala: "Não, é aqui que tem que passar, o caminho é esse, é estreito, mas é bom, com Deus tudo dá certo". Porém, perceba que tudo isto vai depender de cada corpo em específico e não de uma sociedade.
Isto explica que a frutificação mal pela vida vai representar um mentor de corpo habitado, né? A frutificação mal pela vida vai representar um mentor de corpo habitado. E de muitas frutificação ruim, vai aparecer um monte de coisas equívocas, né? Então vai formar uma sociedade que nós estamos vendo hoje, uma problemática, as pessoas descrentes e cada vez relacionando mais crise um para o outro, um para o outro. São pequenos relacionamentos que formam uma crise social. Você vê que quando a gente está dentro do relacionamento, você vê que a gente sempre se volta um para o outro, a gente sempre dependemos, quando está se tratando de criação de corpo, daquilo que é a nossa vista, nós sempre dependemos um do outro, dependemos da honestidade da pessoa, dependendo da sinceridade da pessoa, nós sempre dependemos da pessoa, ou seja, por uma coisa boa, ou seja, por uma coisa ruim, sei lá, né? Não sei se depende de coisas ruins, não. Mas entenda que você sempre depende de uma pessoa. Hoje é meio complicado você entender isso, certo? E é delicado. Mas você entende que sempre você depende de outras pessoas para te relacionar bem, para te acrescentar alguma coisa na vida. Eu estou querendo acrescentar uma coisa, uma advertência sobre a forma de frutificar, certo? Ou seja, a gente sempre depende um do outro. Agora sim, eu conectei a expressão que eu queria dar. A gente sempre dependemos um de outro, ou seja, pelo valor absoluto, aquilo que nós damos no fruto, ou seja, pelo valor da frutificação comercial, certo? A gente dependemos, sempre dependemos, ou por uma coisa parada, que representa a frutificação comercial, ou pelo aquilo que se move, a nossa fonte, o valor absoluto da vida, aquilo que nós acrescenta a outras pessoas. Você veja que sempre a gente está voltando um para o outro, dependendo um do outro, ou por uma coisa ou por outra, nós sempre dependemos um do outro. Entenda isso, entenda isso. Agora, do mal não, quando eu vejo que a pessoa está em crise, não, só não relaciono, tranquilo você ir embora, irmão, tranquilo, tranquilo, tá? Não vai me fazer falta nenhuma você se afastar, ficar bem longe de mim, tá tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, vá-se embora. Faça essa percepção. Então, entenda isso. Ó, isto explica que a frutificação mal pela vida vai representar cada mentor de corpo em específico, e cada mentor de corpo específico vai relacionar essa necessidade um para o outro, para o patrão, para a esposa, para o marido, para uma coisa e outra, e tudo, quando falando de criação do corpo, aquilo que está na nossa vida, tudo já é uma necessidade, absoluta necessidade e interesse, aquilo que está na nossa vista entendendo as nossas intimidades, as nossas particularidades, e que tudo isso vai depender daquela consciência habitada, daquela conexão com a fonte para a gente frutificar isso bem, dar isso bom no fruto, de uma forma limpa, de uma forma perceptiva, de uma forma clara a outras pessoas, que ela não venha ter equívocos sobre aquilo que você está frutificando, e tudo fica bem, sabe? Eu vejo quando as pessoas têm boas intenções, quando ela pode esclarecer o seu fruto e deixar tudo claro, sem equívoco. Hoje é muito complexo, só mesmo aquelas pessoas que têm grande consciência e que têm grande sabedoria conseguem fazer a percepção da forma que as pessoas estão frutificando, certo? Porque tem coisas que elas dão no fruto que até mesmo ela duvida, se ela for fazer a percepção, ela engana ela, até ela mesma ela fica enganada, até a pessoa mesmo fica enganada, de tanto mentirosa, de tanta negação que ela nega de si mesma, tanto isso, ela fazer isso, ela passa a acreditar nas suas mentiras, ela mesma começa a acreditar e fica muito equívoco, o fruto dela fica muito trevoso. Perceba que ninguém no exterior tem contato com a sua vida. Tem? Alguém no exterior tem contato com a sua vida? Não. A não ser que você queira manifestar algo. E é desta manifestação que vem a crise social. Você manifestou coisa, você está com crise, você joga a crise joga a crise para o fruto, e esse fruto vai munificando com o outro fruto, então, aí toda a sociedade em crise. Agora sim, nós temos toda a sociedade em crise. Mas por que nós temos toda a sociedade em crise? Porque muitos frutos se conectaram de uma forma equívoca. Elas se conectaram de uma forma equívoca e formou uma sociedade corrupta. Mas a sociedade por si, ela depende dessas fontes, dessas pessoas que estão se movimentando. Se ela não fazer a percepção daquilo que é valor absoluto da sua vida, daquilo que ela está conectado à fonte,
então ela vai só produzir coisas equívocas dentro da sociedade, mas não é a sociedade, são os nossos frutos que conectou de uma forma equívoca. A sociedade em si, o poder público em si, eles são coisa limpa. Olha para essa atmosfera. Você está vendo alguma coisa, né? Não. O que você está vendo aqui na frente dessa câmera é apenas um movimento do meu corpo. E com este movimento eu determino o bem e o mal de todas as pessoas que estão me avistando. É certo? E eu dou isso no fruto, eu determino isso com esse movimento que eu tenho. Você está vendo alguma coisa se movimentando aí dentro da sociedade? A não ser o vento, a não ser alguma coisa que vai para um lado, para o outro, qualquer coisa. Mas quando eu faço a percepção de seres vivos, de seres humanos, de seres conectados à fonte, eu tenho que fazer a percepção do corpo e entender que é estes corpos que gerem a crise dentro da sociedade, né? Faça essa percepção. E tudo isto é parte de um mentor de corpo habitado. E quando isto acontece, todas as vidas relativas passam a ser uma ameaça social. E não por causa da sociedade, e sim por causa do mentor de corpo habitado. É por causa da sociedade? Não, por causa de um mentor de corpo habitado. Tudo partiu da fonte, todas as pessoas manifestaram seu fruto equívoco e unificaram todos os frutos equívocos e todos ficaram conectados e formou essa sociedade corrupta, certo? Mas você entende que é por causa do relacionamento, aquilo que eu dou para a minha esposa, aquilo que a minha esposa dá para mim, é porque aquilo que eu dou para o meu pai, aquilo que o meu pai dá para mim, para minha mãe, para o meu patrão, qualquer tipo de relacionamento, eu tenho que me voltar um para o outro, eu tenho que me relacionar com as pessoas, ou por fruto objetivo da vida, aquilo que acrescenta outro fruto, ou por fruto comercial da frutificação, aquilo que é o meu interesse, aquilo que é a criação do corpo, aquilo que está na minha expressão visual, aquilo que eu estou avistando, aquilo que outra pessoa está avistando a mim, tudo isso cria uma imagem na minha vista daquilo que eu estou vendo, porque eu estou desabitado de outras pessoas. Agora, quando eu estou habitado, eu tenho ciência na minha fonte, aquilo que eu sou conectado, eu tenho contato com o meu corpo, eu movo o meu corpo, eu não saio daqui do meu corpo, o meu espírito vai sair que vai mover outro corpo ali. Não tem nada disso, não. Não tem nada disso. Eu não sinto o corpo de outras pessoas, eu não faço isso. Deus faz isso, é porque Ele é fonte, que Ele é grande. Eu não, eu só tenho contato ilimitado no meu corpo. Eu tenho contato e limitação na minha fonte, no meu corpo. A minha raiz é o início, é o princípio da minha forma de frutificação e meu corpo emocional é o fim, é o fim. O que você vê da minha pele é o fim da minha forma de frutificação. Aí eu posso entregar isso de uma forma equívoca ou posso entregar isso de uma forma boa, né? E tudo isso é uma espiritualidade da frutificação, certo? Nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpo, nós somos um princípio da raiz e somos o fim desse corpo emocional e o que passar para fora são coisas de espiritual, são coisas que vai cair no poder público. Isso pode ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim. Pois o que depender de um mentor de corpo habitado, eu devo ter paz com todos os corpos de Cristo, sabe? Todas as pessoas que estão aí achando que a crise é social, não é social, é sua crise. Por exemplo, eu olho para o mundo hoje, eu vejo que ele é limpo, claro, limpo, bonito, tudo perfeito para mim. Não estou desconsiderando a forma que as pessoas do outro lado frutifiquem mal, que elas levem consequências. Não estou desconsiderando isso. Eu estou considerando a minha vista, daquilo que eu posso ter paz com todos. E eu posso controlar isso com o meu comportamento e administrar isso para que eu mantenha em paz, independente de uma sociedade, independente daquilo que as pessoas estão fazendo. Então, eu faço a minha proteção a partir da forma que eu faço a percepção que eu sou a fonte. Eu sou a fonte, eu estou conectado à fonte, então minhas vistas ficam bom às pessoas, né? Pode relacionar crise, certo? Mas o que depende de mim, eu vou ficar com paz com todos, eu não vou relacionar a crise dela, eu me afasto, eu me faço qualquer coisa para que eu não veja. Então, tudo para mim, todo lugar que eu vou é paz. Eu vou para a praça, eu estou com paz. Eu vou viajar, eu estou com paz, estou tranquilidade. Eu vou trabalhar, eu estou com a paz, né?
né, sei lá. Eu vou trabalhar, eu estou tranquilo, com paz, e dependendo da situação, eu estou tranquilo, eu estou com paz, entenda isso. Então, entenda isso, muito perfeito. Ó, pois o que depender de um mentor de corpo habitado, eu devo ter paz com todos os corpos de Cristo, pois eu sou a consciência viva de Deus. Isto explica quem eu sou, isto explica quem eu sou, mas não explica outro corpo que esteja desabitado. E como há muito, sai das vossas casas, né? Quando chegou o Covid-19, tinha muitas essas expressões, né? Não sai de casa, fica em casa, sei lá, a rua está perigosa demais, está brava, os Covid-19 está vindo aí, o espírito do anticristo está vindo aí, tá vindo com crise e tal, e está matando a pessoa, e aquelas pessoas iam morrendo realmente com asfixia emocional, sobre a perturbação mental, sobre aquilo que determina o seu poder de frutificação, sobre aquilo que ela determina as suas relações, da intimidade que você tem com Deus, e tudo isso determinava a morte da pessoa, realmente acontecia fatos, fora outras pessoas que veio manipulando as mídias por aí, relacionando uma coisa e outra, tudo isso, né, é uma forma. Então, entenda, aí existe essa ideia, ó, mas não explica outro corpo que esteja desabitado. E como há muito, né, sai das vossas casas, né, ou se quiser, pode entender corpos para causar problema para outro corpo por causa de coisas, né? Ele sai para frutificar e leva problema a outras pessoas. Entende? Quando eu falo que sai, ele dá uma coisa no fruto, uma coisa equívoca, ele mente, ele fala, ele leva contradição para as pessoas morrem de asfixias emocionais porque ele está com a mente perturbada, os seus corpos emocionais está mandando na sua mente, vai sufocando a sua, vai asfixiando essa consciência de Deus, vai asfixiando essa fonte, esse valor absoluto, então até que eles entendem que a morte é o melhor caminho, porque a morte convenceu ele daquela fonte estar improdutível, qualquer coisa. Então ela vai gerar aquela crise, ela vai asfixiar aquela fonte, e aquela fonte vai a óbito, lembrando que essa fonte tem a sensibilidade da vida. Ela é uma espiritualidade, mas ela tem a sensibilidade da vida, porque nós podemos conectar a realidade de uma coisa ou negar essa realidade da mesma forma, fazendo, desconectando totalmente dessa fonte, sei lá, qualquer coisa. Entenda isso. Então entenda isso, ó. E como há muitos saem de vossos casa, ou se quiser pode entender corpos, para causar problema para outro corpo por causa de coisa ao qual ele mesmo acredita ser, porém, é apenas um equívoco que ele está dando no seu fruto. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso realmente se você estiver entendido. Fala assim, perfeito, estou muito claro para mim, eu entendi tudo que está sendo dito, tudo isso está sendo produtivo, eu estou conscientizando, eu estou conectando à fonte, eu estou me realizando. Se você estiver assim como eu, se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo e seja bem-vindo, Reino é de Deus, né? Você pode olhar o meu gráfico, ele tem aqueles coração vindo pelos cantos, 4 coração, ele entra aqui no meio e dá aquela explosão, e depois está escrito na legenda. Quando eu for fazer o meu construindo um cenário, meu subtítulo fazendo construindo o cenário, né, eu vou explicar essa legenda, né, vem 4 coração, né, um em cada canto da tela, aí chega aqui, ela explode, né, dá um brilho de ouro, aí depois vem escrito assim, ó, seja bem-vindo, o reino é de Deus. Eu falei reino do homem? Faça essa percepção, se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.